Bom dia! Mais uma quinta-feira e eu aqui junto com vocês em mais uma live. Hoje eu vou falar sobre a psicogenealogia. É uma das ferramentas que eu utilizo no dia a dia, na parte clínica, na parte dos atendimentos, mas que muita gente desconhece esse assunto ou esse tema, nunca ouviu falar, não sabe o que pode gerar de benefício na sua vida, no seu dia a dia. Como eu já mencionei aqui para vocês, o meu método de atendimento, ele é um método que é meu mesmo, eu desenvolvi. Durante anos de estudo, eu já passei por naturopatia, iridologia, neurociência, psicogenealogia, agora eu estou estudando a Kabbalah, tem também a parte da constelação sistêmica, onde eu fiz vários cursos. Constelação na água, constelação com bonecos, constelação do método Werner, que é com as cartas de cura e reprogramação mental, que é a forma que eu uso hoje de constelação. Mas eu dei uma misturada e uma mesclada nos atendimentos e o meu atendimento clínico, ele passa por essas ferramentas, eu utilizo essas ferramentas. Então eu decidi vir aqui nas quintas-feiras e falar para vocês o que é, o que faz. E aí tem aquela brincadeira do Globo Repórter, né? Onde vivem, o que fazem. Então hoje a gente vai falar um pouco mais da psicogenealogia. O que ela aborda, o que ela pode fazer para melhorar a minha vida, o que ela faz no meu dia a dia. Isso é a psicogenealogia. Então a gente vai ver hoje sobre ela. E para começar, eu quero falar para vocês que os grupos terapêuticos, eu utilizo todas essas ferramentas. Então, quando a gente olha, né, a gente está olhando agora, a gente olhou para o relacionamento, para o financeiro, agora a gente vai olhar para o relacionamento hoje, e ainda dá tempo de você fazer a sua inscrição. A gente olha numa camada mais profunda, a gente não fica no raso. E eu falo isso sempre e vou continuar falando. Quem passa pelos meus atendimentos, o que pode esperar, Josélia? Quem passa pelo teu atendimento, o que pode esperar? Profundidade. A gente não fica no raso. A gente vai na raiz do problema. Porque quando a gente descobre a raiz, quando a gente sai do sintoma, da parte sintomática, o sintoma já é o que é o resultado daquilo que eu tô vivenciando no meu dia a dia. Vou dar um exemplo. O protocolo da insônia, a gente vai na raiz do problema. Você já não tá dormindo. A insônia é algo que você pode ficar sem dormir ou ter aqueles sonos de rasos que você se mexe a noite inteira ou aqueles sonos que você fica acordando e olhando no relógio que horas são. Isso é insônia, tudo é insônia. Só que a gente não sabe, a gente acha que tá dormindo. Ah, eu dormi a noite inteira, mas eu acordei ruim, eu acordei cansada, parece que o sono não foi suficiente. Isso é insônia. Ah, eu me remexo muito na cama, isso é insônia. Então tudo isso é olhado, só que a insônia é um sintoma, é uma resposta do corpo. O corpo vai responder aquilo que o emocional não deu conta da forma que ele sabe. Insônia, ansiedade, angústia, pressão alta, taquicardia, tudo isso tem explicação. E a base está no emocional. Então, se a gente não olha para o emocional, a gente vai se negligenciando. É uma forma de negligenciar aquilo que eu preciso olhar. Então, falando hoje da psicogenealogia, o que ela é? Ela é uma ferramenta. E por que ela é uma ferramenta? Porque a gente olha para os dados. Não basta só eu saber que eu nasci de uma árvore genealógica, não é montar a minha árvore genealógica, quem foi meus avós, meu pai, meus pais, meus irmãos, meus tios. Não é sobre isso. É ir no profundo da árvore genealógica. É ter o conhecimento das histórias, olhando com empatia, descobrir os segredos. Sabe, nos filmes americanos, aqueles que eles têm aquelas casas e em cima eles fazem os, como que chama? Ou os porões, vamos falar de porões. São os porões da nossa árvore genealógica. É onde ficam as informações.
E como a gente faz isso? É um processo que a gente olha os dados. Que tipo de dado? Data de nascimento, data de falecimento, histórias importantes. Que histórias, Juscelia? Ah, meu avô foi para a guerra. Ah, minha avó veio da Itália. Isso eu tô falando das minhas histórias. Minha avó veio da Itália, meu avô foi mineiro, meu avô foi agricultor. Então essas são as histórias. E quais são as histórias? Tudo é fato, tudo é dado. Na psicogenealogia, a gente aborda os dados. E aí, como que a gente faz o tratamento desses dados depois de olhá-los com empatia, com amor e acolhimento? E como que a gente trata esses dados? Que abordagem a gente usa para tratar? Que abordagem que eu utilizo para tratar esses dados? Através da constelação sistêmica. Então, uma ferramenta, que é a psicogenealogia, ela dá uma base para tratamento através da constelação. A constelação sistêmica, a diferença entre psicogenealogia e constelação sistêmica tá na forma que é olhado para os dados. A constelação sistêmica, a gente olha os dados através do campo morfogenético da pessoa. A gente abre um campo de informações. Que informações são essas? Da onde que vem esses dados? Gente, não é nada intuitivo nem místico. São dados. A gente olha os movimentos que a nossa família faz, que está no inconsciente familiar. Hoje, cada um que é vivo, cada um ser vivo, ele é vivo em cima de 3 inconscientes que regem a vida dele, que é o inconsciente coletivo, que é aquele que todo mundo acessa, o consciente familiar, que é onde eu estou inserida, as minhas vivências, as minhas convivências com a minha família, meus pais, meus avós, com todos aqueles que eu convivi. Isso fica registrado na minha mente. Eu sou um arquivo vivo. E o meu consciente, aquilo que eu vivo no meu dia a dia, aquilo que eu penso, aquilo que eu sei sobre mim. Então, o ser humano, ele está embasado nesses 3. Qual a psicogenealogia olha? O familiar, as histórias, os dados, tudo isso é compilado. Então, como que a gente faz isso? Como que um psicogenealogista faz isso? A gente recebe todos os dados de vocês, eu recebo os dados de vocês, eu mando uma planilha para preenchimento e você vai atrás dos históricos. É fácil? Ah, Juscelia, eu não sei nada da minha vida. Gente, quando eu comecei o meu, eu não tinha nenhum dado. A minha mãe dizia que não lembrava. Ah, Juscelia, eu não lembro. A parte do meu pai já é falecido há 12 anos. E eu perguntava para minha tia, ela dizia, ai, Ju, a tia não sabe, a tia não lembra. Mas, quando a gente vai para esse campo da psicogenealogia, os dados começam a vir. Por quê? Porque a gente dá um passo em direção à árvore. É como se a gente dissesse assim, olha, eu quero olhar para isso agora. E aí a árvore responde. Quando eu digo isso, o que eu quero dizer com isso? Que a gente chacoalha a árvore genealógica e as informações começam a vir. Por quê? Porque um tio fala com o outro, que fala com o outro, que fala com o outro, que vai trazendo as informações e elas vão se juntando. E é tão incrível, é um movimento tão lindo e tão incrível que traz respostas e une a família. Une. Une de que forma? Ai, sério que a Juscelia tá fazendo isso? Vou dar o meu exemplo. Sério que a Juscelia tá fazendo isso? Ela tá olhando para a árvore. Ah, mas o que ela já sabe? Ah, ela já sabe que o avô, a bisavó faleceu, os filhos foram distribuídos para os familiares criar e o bisavô casou com outra. Teve mais filhos. Ah, olha, então, mas tem esse dado que ela não lembra. Ela teve gêmeos. Aí, tem esse que eu lembro. Então, assim, ó, um vai complementando, vai lembrando e vai dando fatos, vai dando dados. Ah, eu lembro que em 1972 a gente mudou porque a gente foi para a cidade tal. Então, as informações, elas vão vindo. Então, não tenha medo de, eu não sei nada sobre a minha árvore. A árvore vai se mexendo, vai criando um movimento
muito lindo em que as pessoas vão trazendo as informações. E é aí que entram os dados, os fatos, as histórias, porque tudo vira dado. Ah, em qual ano a tua avó veio da Itália? Ah, no ano 1942. Vou dar um exemplo. Ah, no ano 1942. Ah, e aí ela teve o primeiro filho, só que o primeiro filho morreu. Gente, naquela época, os filhos que não nasciam, os abortos espontâneos, e acontecia muito, eles não eram contabilizados. Eles não eram contados. A dor era tão grande. Imagina uma pessoa que tinha um filho atrás do outro. Às vezes ela não vivia o luto daquele que morreu. Olha o peso que isso traz para a árvore. Isso tudo reflete agora na sua vida. Juscelia, mas como eu posso saber se tem alguma questão que está ainda inviabilizando algumas questões na minha vida? Coisas que se repetem, coisas que vêm de longe, de trás, que acontecem sucessivamente. Questões, por exemplo, eu tinha muito dinheiro e eu perdi. Aí a gente vai cavocar na árvore e descobre que tem um ancestral seu que era... que foi... esqueci. Que foi pego que teve uma situação com nazistas, que eram que você é descendente de judeu. E eles perderam tudo. Eles foram roubados. Juscelia, toda vez que eu vou fazer um movimento de negócio, eu tenho medo de trapaça, de traição. A gente vai olhar, tem uma história na árvore que está aí para ser reparada. Essas situações que se repetem, a gente fala que precisam de reparação. Eu estava fazendo um atendimento agora pela manhã e eu estava conversando com uma cliente, aí eu falei para ela, eu uso muito a didática para explicar. Por quê? Porque quanto mais conhecimento a gente tem, quanto mais a gente conhece, mais a nossa mente tem clareza e mais novas consciências e estruturas mentais vão se formando na nossa vida. E aí ela falou, não, mas eu não entendo isso. Aí eu falei, então deixa eu te explicar. Imagina que a tua árvore genealógica, que o teu sistema familiar, ele é uma casa. Alguém construiu a casa, veio lá o primeiro e construiu a casa. Se essa casa não vai passando por reformas, pinturas, fechaduras daquelas trincas que vão abrindo no reboco, reparações na casa, essa casa uma hora vai ruir na cabeça de alguém que está embaixo dela. Concorda comigo? Ela sim, concordo. Aí eu falei, o sistema familiar é igual. Sempre tem um que vem para reparar. E não é um único. Todos eles vêm para reparar alguma coisa. E a gente repara essas condições da nossa família em questão até na profissão. Sim, as profissões são reparadoras. E também onde tem essas questões? Nas tatuagens. Toda tatuagem esconde uma dor do sistema familiar. E quando a gente fala isso, a pessoa fala, não, tu é louca. Eu fiz essa tatuagem, cheguei lá, o tatuador estava com uma promoção, eu olhei lá e escolhi aleatório. Não é aleatório. Por que esses dados, por que eu falo que a psicogenealogia ela é uma ciência inteligente e é uma ferramenta? Por quê? Porque a gente imagina um cenário, sabe aquele cenário que as polícias, eu gosto muito de série policial, que eles botam aqueles quadros e colocam aqueles clipes e vão ligando o fio vermelho? É como se a psicogenealogia olhasse para isso. A gente segue o fio vermelho. Lembra que a polícia usa muito esse termo, né? Segue o dinheiro que você vai achar a resposta? Na psicogenealogia a gente fala, segue o histórico. Vai atrás dos dados. Eles explicam igual assim água. Fica tudo claro. Sabia que até o seu nome não foi coincidência? Não foi coincidência. E eu descobri isso quando eu fui olhar na psicogenealogia o meu nome.
Eu nunca tinha ido atrás de descobrir Juscelia. Juscelia é um nome antigo, normalmente. Não se vê uma pessoa jovem como eu com o nome Juscelia. E eu gosto que me chamem de Juscelia. Eu não gosto que me chamem pelo diminutivo. Eu gosto que me chamem pelo nome, Juscelia. E eu sempre tive essa questão de curiosidade. Eu sempre fui muito curiosa. E quando eu entrei para psicogenealogia, eu falei, bah, juntou tudo que eu gosto. Investigação, porque a gente não é fofoqueira, a gente junta dado, a gente é historiadora. Informação, fato e histórico familiar. E quando a gente olha para isso, é um movimento tão lindo que a gente faz, que às vezes a gente nem se dá conta, mas a gente se dá conta quando começa no feedback, quando a gente recebe o feedback. Porque daí a gente começa a juntar. Nossa, brilha os olhos. É muito lindo ver os clientes, quando eu vou passar o feedback, os olhos brilhando. Quando eu entro na parte do nome, que eu falo, olha, quem deu o seu nome? Quem deu o seu nome deu um mandato para você. Ah, quem deu meu nome foi a minha tia. Quem deu meu nome foi a enfermeira. Tudo tem uma explicação. E eu gosto disso. Eu gosto de coisas que têm explicação. Eu sou uma pessoa extremamente organizada nas minhas coisas. Eu não gosto de nada quebrado, nada faltando. Sempre fui assim, chata. Eu era considerada chata. Porém, hoje eu entendo o porquê disso. Eu vivi metade da minha carreira profissional na área comercial, na área de vendas. Vendendo, mostrando. E quando eu fui para a área da terapia, chegando na psicogenealogia, foi como se tudo se explicasse. Foi como se tudo que na minha cabeça buscasse um entendimento, uma explicação, fizesse sentido. Até as informações que eu achava que eu não ia achar, porque foram perdidas no tempo, porque, como eu disse, o meu avô foi dado à adoção, os irmãos também, então um foi para o lado, o outro foi para o outro foi para o outro, ninguém sabia nada. E quando eu cheguei na mãe dele, que foi minha bisavó, meu avô paterno, eu só consegui nome de pai e mãe e procurando em cartório eu não achei nada. Mas eu falei, as histórias vão vir. E aí eu ainda busco essas respostas, mas as respostas que eu tinha foram suficientes para mim montar a minha árvore, o meu genossociograma, que é o que a gente faz na psicogenealogia. Por quê? Porque a gente precisa de dado, a gente precisa de data de nascimento, data de falecimento e datas. Por quê? Porque a gente olha para os dados, as explicações estão nos dados. Então não é nada da cabeça de ninguém, não é nada que não tem explicação ou não tem embasamento. Tem embasamento e não são poucos os embasamentos. São embasamentos sólidos, é uma ciência, é comprovada. Então, quando a gente tem tudo isso do nosso lado e tem uma ferramenta poderosa como a psicogenealogia, por que não usar? E como eu falei para vocês, imaginem que a casa de vocês, que o sistema familiar de vocês é essa casa. E quando a gente fala assim, olha, você veio para reparar as trapaças sofridas pela sua família. Por isso que você é contador, por exemplo, porque você veio contabilizar os dinheiros para que ninguém mais fosse passado para trás. A pessoa fica assim, em êxtase, porque explica até alguma coisa que ela achou que foi aleatória a escolha. E não é aleatória. O nome não é aleatório, a escolha da profissão não é aleatória, e tudo isso a gente tem explicação olhando para a nossa árvore genealógica, olhando as histórias, olhando o histórico, olhando tudo. Eu tenho uma cliente que ela chegou para mim e falou assim, Juscelia, eu sempre fui fascinada por farda. Sempre fui fascinada por farda. Polícia, sempre quis uma profissão que eu usasse farda. Ou casasse com alguém que usasse farda. Sempre quando eu ia namorar alguém que a pessoa vinha e falava, eu tô no quartel, eu sou do exército. Eu sou da polícia. E ela disse pra mim, Juscelia, eu nunca entendi isso. Aí eu falei, tá, mas assim eu sinto que falta uma explicação. É como se eu olhasse para aquilo, para aquela farda e buscasse um sentido. Porque para mim, lá no fundo, tem uma explicação, Juscelia. Eu não acho que, como é que tu fala, aleatório?
Eu uso muito essa palavra. Então ela falou assim: como que tu fala aleatório? Eu não acho que foi algo aleatório para minha vida. Eu sinto que tem alguma explicação. Eu falei: olha, vamos montar o teu genossociograma, eu vou mandar as planilhas, você preenche os dados e vamos olhar os dados. Quando ela foi sentar com uma tia-avó dela, aí a avó dela falou assim: olha, a gente veio da Itália no meio da guerra e a gente tinha um irmão que foi para a guerra e não voltou. Quando ela descobriu essa história, a gente foi olhar, eu falei: olha, vê se ela tem os dados então desse irmão, porque no feedback foi que ela me falou desse, que não tinha colocado ele no genossociograma. Eu falei: olha, todos precisam ser incluídos, todos existem. Vamos atrás desse dado e a gente volta a conversar. Ela foi atrás desse dado. Quando a gente foi traçar os dados, quando a gente foi cruzar os dados, eu descobri que ela era uma Gizã dele. Então ela precisava daquele feedback, daquele fechamento. Por isso que a farda, os fardamentos, chamavam tanta atenção dela. Não era aleatório. Então tudo que a gente sente, que a gente não sabe de onde vem, não tem explicação aquilo, aquela angústia, aquele vazio existencial que muitos têm, tem explicação. E a psicogenealogia é a ferramenta que explica isso. E aí quando eu falo assim: olha, você veio para reparar isso na sua árvore, a pessoa se assusta: mas reparar, que responsabilidade! A reparação é o acolhimento, é olhar para o que aconteceu com acolhimento. O que é o acolhimento? É olhar com amor, incluir aquele que foi excluído por alguma questão, que antigamente isso tinha muito, por vergonha, por necessidade de não viver o luto mal resolvido. Tudo isso hoje reflete na nossa vida e reflete como um todo. As perdas, porque perder, quando a pessoa tem muito bem, né, mais antigo, quando a pessoa tinha muito bem e perdia tudo, era vergonha para a família inteira. Ou quando cometia alguma traição, a mulher era muito julgada e ela era excluída. Tem mulheres que, se a gente for lá para trás, né, nas nossas bisavós e avós, mulheres que hoje a gente chama de garotas de programa, mas mulheres da vida naquela época. Era vergonha para a família. Então, assim, e aí não era falada. Tem gente que nem sabe que tinha uma tia, vai descobrir na psicogenealogia. Então, isso tudo vai refletir na sua vida. É aquelas angústias que você não sabe de onde vem, é aquelas questões que se repetem, que parecem que não tem explicação, é aquele vazio existencial, suicídio. A gente consegue explicar na psicogenealogia. Tudo isso a árvore mostra, os dados da árvore mostram, o histórico da árvore mostra. E a gente vai compilando essas informações e vai seguindo as pistas e descobre o porquê de cada coisa. E isso, Juscelia, mas o que isso contribui na minha vida? A partir do momento, se isso tem uma conexão direta na sua vida, a partir do momento que a gente descobre esse fato e faz a reparação, o acolhimento, isso se resolve. E aí você vai para a vida tomando outras consciências, porque é uma expansão. Tudo que é um conhecimento novo para mim é uma expansão de consciência. Tudo aquilo que eu trago para o conhecimento, eu trago para a consciência e eu faço a reparação ali mesmo, tomando consciência, tendo acolhimento daquilo que aconteceu, daquele fato. Os excluídos, quando a gente vê na constelação sistêmica, que o que eles podem causar, por exemplo, eles podem, pode acontecer de um familiar ficar sempre doente até que um excluído seja incluído. Juscelia, eu preciso conviver? Não, você precisa dar acolhimento, você precisa amar, você precisa dar consciência que aquele ser existe. Só isso. Tem uma frase na constelação que a gente usa muito e uma complementa a outra.
A constelação complementa a psicogenealogia. Por quê? A psicogenealogia é a ferramenta que descobre, que deixa tudo às claras. E a constelação, ela vem para tratar, para acolher, para resignificar, através dos movimentos sistêmicos, das frases de cura, das consciências. Então tem tudo isso que a gente pode usar na nossa vida para descobrir aquilo que trava, que bloqueia, as emoções, o emocional. Tá tudo lá. É só a gente ir e descobrir. E quando eu falei que o nome fala mais da gente do que a gente pensa, tem uma frase muito forte que eu tinha sempre para mim, mas que na psicogenealogia ela se explicou, ela se clareou de uma forma incrível. Que na psicogenealogia a gente fala que quem dá nome dá mandato. Quem escolheu o teu nome te deu um mandato. Teu nome não foi aleatório e tem explicação. E na psicogenealogia a gente vê isso, inclusive na gematria do nome, na força do teu nome. E isso também te conecta a algumas pessoas na árvore. Porque vamos supor, se a gente calcula e a gematria do teu nome deu 30, todos aqueles que a gematria deu 30 vai ter uma conexão com você. E aí quando você olha para ele, mas olha com amor, com carinho, com empatia, sem apontar dedo, sem julgar, você acolhe, aí você repara. Isso é o que a gente chama de reparação. Reparação nada mais é do que você ter carinho por aquele que veio antes de você e fez o que pôde como pôde. Não é nada além disso. O mundo que a gente vive hoje é um mundo de apontar de dedo, de juízes da internet. Eu acho. Você não acha nada, cara pálida. Você tem embasamento para dizer o que você está falando? Não, então o silêncio é ouro. Use e abuse dele. Não fale o que você não sabe. Não seja um juiz na sua vida. Eu brinco que as pessoas que vão querendo achar culpado são os agiotas da vida, que ficam cobrando. Ai, a minha mãe é culpada, não me deu carinho, não me deu amor, não me deu isso, não me deu aquilo. E você tá fazendo o quê com a sua vida? Você tá dando tudo isso pra você? Se ela não deu, foi porque ela não pode. Mas você pode. E aí? Quando a pessoa vem até mim para fazer uma consulta de psicogenealogia ou de constelação, a primeira coisa que eu pergunto: qual é o seu motivo de consulta? Qual é o objetivo disso aqui que a gente está vivendo? Ah, eu quero entender por que a minha mãe não me deu carinho. Cara pálida, entender é egóico, é do ego. Você não quer aprender com isso. Você quer um apoiador. Você quer que o terapeuta seja seu apoiador e aponte o dedo junto com você para sua mãe. Então você está no terapeuta errado, porque eu não vou fazer isso. Agora, se você quiser ter uma estrutura emocional mais forte, mais resistente, assumindo a sua potência e aí indo para a vida, prazer, eu posso te ajudar muito nisso. Muito. Agora, apontar dedo, cobrar, falar, você vai viver no débito. Então você vai viver na escassez. Não importa. Ah, mas eu já resignifiquei essa crença. Não, porque a sua atitude está dizendo o contrário. E aí, voltando para a psicogenealogia, ela mostra isso. Ela traz as verdades. Ela aponta um norte para que você olhe para aquilo, interiorize aquilo dentro do seu coração. Leve os excluídos para dentro do seu coração. E é isso que a psicogenealogia faz por você. Ela mostra as conexões, ela é uma ferramenta que vai te conduzir para a expansão de consciência, para a tomada de decisão assertiva, para aquilo que você precisa para ir para a sua vida, sem cobrança, sem julgamento, e aí você sai do vitimismo. Porque o vitimismo é um triângulo que você não sai dele se você não quiser. E aí você vai buscando mais formas de alimentar isso através do seu ego. E aí eu já vou dizer de novo para você: não sou a sua terapeuta, não vou passar a mão na sua cabeça. E quando eu falo isso e deixo tudo isso muito claro,
Muitos chegam a baixar a cabeça. Entendi. Por quê? Porque a gente tem que se render às questões que aconteceram. Nada vai explicar se eu não tiver aprendido da primeira vez. E se eu buscar entender, significa que eu não aprendi. E se eu não aprendi, vão vir situações até que eu aprenda. Mas situações parecidas, remotamente coincidências da minha vida. E não existe coincidência. Tem uma coisa que eu não acredito, é em coincidência. Não existe coincidência, tira da cabeça. Então a psicogenealogia vai fazer isso na sua vida. Ela vai te dar um dado e vai te mostrar. Isso aqui na tua vida está acontecendo por isso aqui. Aí na análise da psicogenealogia, o que a pessoa recebe quando eu faço a análise, né? A explicação do nome, do porquê que é o seu nome, por que você chama assim, qual é a reparação que o seu nome traz, qual é a força que o seu nome traz, qual é o norte que vai te dar. Traz as ligações com a árvore, qual é o seu doble, o seu gizan, se você tem, se você não tem, mostra tudo. É dado, é fato, não é intuitivo nem da minha cabeça. É dado, é matemática, a gente vai cruzar os dados que você me trouxer. Ah, mas eu não tenho muito dado. Já é um começo, vamos começar, vamos fazer. Juscelia, eu sempre imaginei que eu tivesse uma explicação para meu financeiro. Tem. Tudo tem explicação. E a gente acha a explicação através dessa ferramenta, da psicogenealogia. E eu sou adotada. Tem como fazer? Gente, a psicogenealogia ela é tão perfeita, ela é tão maravilhosa, que os adotados, a árvore da família que adotou é reflexo da que ela nasceu. É incrível, mas é espelho. A gente fala que... Por isso que eu não acredito em coincidência. Porque é espelho, é reflexo. Porque quando a pessoa nasce, ela já nasce com uma reparação programada. Ela já nasce com uma programação. Não é destino, é programação. Por isso que quando a gente olha para essa estrutura com a psicogenealogia, que a psicogenealogia dá pra gente, de tão maravilhoso que é essa ferramenta poderosíssima, quando a gente olha para todas as respostas que ela traz, a gente olha é como se a gente olhasse para um raio-x. Fica impecável. E a gente consegue receber todas as explicações que a nossa mente buscava. É como se fechasse vários quebra-cabeças. Às vezes o cliente chega até mim com pouquíssimos dados. Porque se desvinculou da família, ou a família foi morrendo, é uma pessoa muito jovem, que a mãe teve uma gravidez tardia. Tudo isso tem explicação. Tudo isso tem explicação. Então, quando a gente olha para essas explicações, fica fácil a gente tomar decisão. Fica fácil a gente compreender e acolher. Aí a gente usa outra ferramenta, a constelação sistêmica, para fazer isso. Para auxiliar nessa reparação, para auxiliar nessa compreensão e nesse acolhimento. Então, tem várias questões que a gente olha na psicogenealogia, que a gente descobre na psicogenealogia, seguindo um fio, seguindo um dado, fazendo as conexões certas, porque a gente olha até para o posicionamento que você nasceu, para a sequência que você nasceu na sua árvore. Tudo tem explicação dentro da psicogenealogia. Então, quando eu falo assim, olha, são ferramentas potentes, são questões potentes que eu olho, que eu analiso, que eu ajudo você a construir, não a explicação, mas a compreensão de tudo que acontece na sua vida. Porque não existe coincidência. Tudo tem uma forma e um jeito de acontecer. O que conduz esses acontecimentos? A nossa estrutura familiar, o que está por trás da gente. E aí tem gente que chega até mim dizendo assim, eu me constelei lá com outra pessoa e ela me disse que eu sou a responsável pela árvore genealógica. Não existe isso. Cada um tem um papel dentro daquilo que é inserido. Você nasceu na família certa, no tempo certo, no dia certo, na cidade certa, porque tudo isso explica na psicogenealogia.
E aí, quando alguém fala isso, ela transfere uma responsabilidade para o cliente da família inteira. Gente, quem consegue resolver problema da família inteira? Aí me passa o telefone aqui no direct que eu vou precisar. Eu tenho um monte de problema que eu não consigo dar conta. Não é sobre isso. Você não é responsável por nada além das suas responsabilidades. Porque é outro fato também que acontece. As pessoas que chegam até mim, elas estão buscando terceirizar a responsabilidade. Isso é fato. Porque quando chega até mim e fala assim, me passaram o teu contato como consteladora, porque eu quero olhar o que está acontecendo, porque assim, impossível ter a vida que eu tenho. Tem que ter algum responsável. Porque eu já fiz constelação com XYZ, eu já fiz terapia de várias técnicas e ninguém resolveu. Ninguém resolveu. Aí eu falo, e aí você acha que eu vou resolver? Não. O terapeuta, ele dá o caminho, assim como a psicogenealogia. Ela vai te dar o norte, ela vai te dar o caminho. Aí, qual é o diferencial nos meus atendimentos? No pós-consulta, eu tô junto. Você vai me mandar os insights que você teve e eu vou te dar clareza. E já espere podcast, porque eu explico. Eu não consigo deixar a pessoa sem uma explicação ou sem um contexto no pós. Porque aqui, quando você vem para cá, imagina você ter 2 horas, que é o feedback da psicogenealogia, são 2 horas de conversa. 2 horas que eu vou explicar tudo para você. Inclusive o seu nome, por que você nasceu com esse nome, quem te deu o nome, por que te deu o nome. Então é muita informação. Fica gravado, você recebe a gravação. E aí, quando a pessoa vai para casa, começa a cair as fichas. Começa a ancorar as informações. Ela começa a ter as explicações para as questões. E começam a levantar outras perguntas. Normal. É o normal. E o que acontece? Eu tô ali. Juntinho. Aí a pessoa vai me mandar o áudio e eu vou explicar. Aconteceu por isso, por isso, por isso. Faz sentido? Se a pessoa fala faz, é porque é fato, aconteceu, a gente chegou no ponto X da questão. A gente chegou na resposta, não no sintoma. O sintoma é o que você já está sentindo, é reflexo de algo que aconteceu. É a resposta do corpo, porque alguém precisa responder por aquela emoção. Se eu não dei conta no emocional, o corpo responde. Juscelia, até uma doença, a psicogenealogia pode explicar? Sim, até as doenças. As doenças nada mais são do que a explicação para aquilo que o emocional lá não deu conta. Por isso que a gente fala que as questões emocionais hoje são tão importantes de serem olhadas, de serem vistas. Eu preciso olhar para o meu emocional. Porque se eu tiver um emocional forte, um emocional bem estruturado, eu dou conta de muita coisa. Muita coisa. Até de uma doença, até de encarar um tratamento. Como eu vejo muitas das minhas clientes. E isso é fato. Outro dia eu atendi um médico e eu brinquei com ele. Eu falei, olha, a única pessoa que não pode falhar é você. Nós todos podemos, você não pode, porque ele é um cirurgião. E aí, olha que engraçado. As coisas, né? Como eu digo que não tem coincidência. Ele veio exatamente para olhar para a profissão dele. Ele procurou a psicogenealogia para buscar uma explicação para a profissão dele, que ele foi o primeiro médico da família e a família se reuniu para pagar a formação dele, desde um bom terceirão para que garantisse uma vaga na faculdade e a faculdade. E hoje ele atende todo mundo da família de forma gratuita. Então, quando ele vai para a cidade dele de nascimento, ele atende todo mundo. Aí ele assim, Juscelia, mas é engraçado que desde criança ninguém era médico na família e eu dizia, eu preciso ser médico. E sabe o que a árvore dele disse? Era uma reparação daqueles que precisaram socorro e não tiveram e morreram por causa de falta de assistência médica. A profissão é uma reparação.
E quando eu falei isso para ele, e ele me falou, e a família inteira, Juscelia, se uniu para pagar a minha formação. E hoje eu atendo todo mundo. Então, quando eu vou a uma reunião, e é tão lindo, Juscelia, eu reuni, vem tio, vem primo, vem filho de primo, e aí eu já tô atendendo a terceira geração. É muito legal. Eu me sinto preenchido, olha. Mas eu precisava olhar para isso. Eu precisava saber de onde vinha isso. E isso a psicogenealogia mostra. A psicogenealogia é uma ferramenta que mostra tudo. Ela mata a cobra e mostra o pau. Por quê? Porque ela explica. É o histórico. É como se a gente levantasse o histórico da sua família. É como se a gente puxasse lá os arquivos mais longínquos. E as histórias vêm, gente. Porque sempre tem... Eu brinco que... tem a Barça, né? Quem é mais velho que nem eu, assim, é a Barça. A Barça da família tem sempre um tio que sabe as histórias. É o guardião da árvore. É aquele que compila as histórias, os relatos, os fatos marcantes da árvore. Sempre tem um que sabe. E aí, quando a gente chega nele, é um café da tarde maravilhoso. Porque ele vai contando as histórias e as coisas começam a fazer sentido na nossa vida. Até as fobias. Até as fobias. Tem um fato que é muito interessante, que eu morro de medo, pânico, pavor de cobra. E nunca tinha uma explicação, não posso ver nem foto de cobra. E aí, quando eu fui montar a minha árvore, que eu fui conversando com a minha mãe e tal, buscando relatos e fatos, né, na família... Aí ela assim, Juscelia, olha que história engraçada. Quando eu era pequena, a tua avó recebeu a foto do padrinho dela no caixão. E quando eu vi aquela foto, eu me impactei. Eu levei um choque, eu levei um susto, ela falou. Aí eu falei, tá, mãe, mas do que ele morreu? Ele foi picado por uma cobra. E isso, pra mim, foi a explicação. Eu falei, poxa, teve isso na minha família. Teve essa história. Então explica um pouco da minha fobia, porque eu nunca nem vi. Então... tem uma explicação. Então, não existe coincidências. Não existem coincidências. Tem uma explicação para tudo. E a psicogenealogia, ela é essa ferramenta que traz essa clareza. E quando eu falo assim, ela traz a clareza para que a gente possa fazer a reparação, parece reparação quando a gente fala, parece um termo pesado, né? Mas não é. A reparação nada mais é do que o acolhimento fraterno. Fraterno é com amor. Então eu entendo, eu olho a história, eu olho o histórico, tenho a compreensão do que aconteceu sem entender. Porque entender é do ego. Quando alguém chega para mim e fala, eu preciso entender, mas se impondo, é do ego. Ela não quer entender. Ela quer explicação lógica para o que aconteceu. A psicogenealogia dá. Só que ela não vai reparar, porque ela não está olhando com empatia, ela não quer a compreensão, o acolhimento. Ela quer o entendimento, ela precisa, com imposição, com eu quero, eu exijo, né? Uma explicação para minha vida tá assim, porque não é responsabilidade minha, eu quero responsabilizar alguém. É de uma forma egóica, é errôneo dessa forma. Agora, quando eu falo assim, nossa, a minha vida tá num looping tão estranho, eu sinto que tem alguma coisa por trás disso. Eu quero olhar para isso. Eu quero olhar. Eu quero ver para acolher. Aí eu tô reparando. E conforme eu falei para vocês daquela cliente que chegou dizendo que alguém de uma outra consteladora tinha dito para ela que ela era responsável para resolver os problemas da árvore, que ela foi escolhida para resolver os problemas da árvore, não, cara pálida. Porque cada um que nasce no nosso sistema familiar, ele tem uma responsabilidade sobre alguma reparação, mas ele não é obrigado a nada. Como ninguém é obrigado a nada. Agora, aqueles mais sensíveis, que querem resolver a vida deles, querem compreender o que se passa na vida deles, para que isso não se repita, aí sim, é acolhimento. Aí ele vai ajudar toda a árvore, toda, porque tem histórias de pessoas que me procuraram para
compreender a árvore genealógica, né, para uma busca de histórico, para juntar, reunir, compilar dados, e buscou a psicogenealogia para isso, de questões que estavam atravancando na justiça, que nunca se resolvia, que se resolveu. História da própria família, por quê? Porque vai mexer na árvore, vai chacoalhar a árvore genealógica. E aí as coisas, os históricos vão se fechando. Um vai falar com o outro, buscando informação. Nossa, fazia tempo que eu não conversava. Ou histórias de amor. De como, por exemplo, nessa busca, Juscelia, da psicogenealogia, que eu tive que falar com muito tio, muito primo, a gente reuniu a família, fez uma festa da família Silva, e um começou a contar história, e eu lá anotando. Teve uma hora que eu falei, para todo mundo, vou gravar essa reunião. E gravou. E foi lindo, e dali pra frente todos os anos vão fazer a reunião do Silva. E é sobre isso, é sobre olhar para a árvore, olhar o que aconteceu, olhar o histórico, e aí sim, Juscelia, preciso reparar isso de uma forma com mais clareza. Aí a gente usa a constelação, com as frases de cura, com as frases de acolhimento, que vai te auxiliar nessa reparação da árvore. Mas a reparação de algum assunto específico é através do acolhimento e não do apontar dedo. Porque apontar dedo é querer responsabilizar alguém. E aí não é bom. Isso não faz a reparação, isso não traz o acolhimento, isso não traz o discernimento, isso não traz a clareza necessária para a nossa vida. Aí a gente se torna o agiota, que é aquele que cobra. Você me deve, você me deve. E aí eu vivo no débito se eu tô cobrando algo de alguém. Eu vivo no débito. E aí é onde entra o ciclo de escassez. Então é por isso que eu já fiz várias técnicas para resignificar a escassez na minha vida e vivo devendo, o dinheiro não para. Porque se eu vivo na cobrança, cobrando amor, cobrando carinho, cobrando atenção, eu não estou completa, eu estou na escassez. Me falta algo. Por isso que eu compilei tanta técnica para os atendimentos, porque ele precisa ser completo. Ele precisa, eu brinco que é estilo mineiro, pega pelas beiradas e pega. Eu olho tudo quando alguém chega para mim, para o meu atendimento, eu olho tudo. Eu olho o jeito que a pessoa fala. Não é o que a pessoa fala, é como fala. E aí, às vezes, acha que vai me dobrar, manda pelo WhatsApp digitado. Eu pego também. Ontem eu ouvi uma pessoa falando assim, eu sinto que eu não posso prosperar. Num atendimento, a pessoa falou assim, eu sinto que eu não posso prosperar. Eu deixei ela terminar de falar, aí eu falei assim, olha, o não posso a gente substitui por não permito. Eu não permito prosperar. Agora por quê? Aí ela, eu não sei. Hoje de manhã já veio o áudio. Eu vi isso. Como é que eu faço agora? Entende que o pós, o tá ali presente, tá com você. Quando eu falo de acompanhamento, é isso. É isso. É o acompanhamento, é teu pós. Né? E isso vai muito com base no processo cirúrgico. Por quê? Porque quando você vai lá, faz uma cirurgia, a cirurgia foi um sucesso, você vai para casa. Se você não se cuidar depois, não adiantou ser um sucesso a cirurgia. Então, por isso que o pós-atendimento, para mim, é muito importante. Sempre foi. E desde quando eu comecei as minhas técnicas, né? Que antes eu vendia técnica, hoje eu vendo transformação e eu entendo a diferença disso. E quando eu falo eu vendo transformação, que as pessoas falam pra mim, eu duvidava disso quando eu escutava tu dizer que vendia transformação. Hoje eu entendo o que tu quis dizer, porque sim, eu vendo transformação. A partir do momento que eu dou clareza, como a psicogenealogia, como a constelação, ou um mapa astrológico cabalístico, com qualquer técnica que eu aplique em você, eu não vou só aplicar aquela técnica. Eu vou te explicar o porquê que você está fazendo aquela técnica. E isso faz toda a diferença.
Ou quando eu compilo várias técnicas no atendimento, como é o caso hoje que eu faço. Você entendeu que não adianta eu vir aqui dizer para você, repete isso, você está num ciclo de escassez. Repete essas frases. Mas se você não sabe por que você está fazendo isso, não vai adiantar. E é por isso que a psicogenealogia é tão rica. É uma ferramenta que tem um divisor de águas transformador, incrível. Por quê? Porque ela explica, ela mata a cobra e mostra o pau. Por que que eu tô fazendo isso? Por que que eu me chamo Juscelia? O meu nome é a gematria dá 5, minha data de nascimento somada dá 5, tudo dá 5. E aí eu fui olhar pro número 5. Não numerologicamente falando, tá? Mas a essência do número 5. O número 5 é mudança, é transformação, é aquela que busca o novo, é aquela que é inconformada. Eu sou assim. Eu não me conformo. Se alguém me fala assim, foi assim porque foi assim, já se prepara, porque vai ter que me explicar. Eu vou querer saber. Eu sempre fui assim. E quando eu vi a gematria do meu nome, através da psicogenealogia, muita coisa fez sentido. E eu disse que tinha uma frase que me acompanha há décadas, há milênios, que é o seguinte: antes, e por isso que a psicogenealogia ela fez muito sentido na minha vida, para tudo. Antes que você fosse chamada pelo nome ou que te dessem nome, eu já te conhecia. Sabe quem disse isso? É bíblico, tá lá escrito. Então, quando eu fui através da psicogenealogia, tive essas respostas, eu entendi por que essa frase era tão forte para mim. E é até hoje. E quando alguém vem para mim para fazer uma análise da psicogenealogia, que eu falo, olha, eu vou te dar a explicação do nome também, eu vou fazer a decodificação do teu nome. E se tu tiver um raio-x panorâmico, me manda, que eu vou fazer também a decodificação dental. Sim, cada dente tem uma explicação. Cada quadrante tem uma explicação. E a gente olha para o quadrante e fecha. Pasmem, fecha. Por quê? Porque explica. A psicogenealogia ela é isso, ela explica, ela mostra, ela fala. E a gente vive a psicogenealogia. Então ela traz explicação para as nossas vivências, para as nossas questões. De uma forma sistêmica. E o que é sistêmico? Por que a gente usa esse termo sistêmico? Por quê? Porque tem um sistema por trás. Não é solto, é um sistema. Por quê? Porque tem outros componentes. Pai, mãe, avós, bisavós, isso é um sistema. É igual o sistema respiratório. Nariz, né? Pulmão faz parte do sistema respiratório, é um sistema, não tá solto, não tá sozinho. A gente é sistema. Por isso que faz tanto sentido tudo que a gente aborda na psicogenealogia e na constelação. Por isso que eu sou tão defensora dessas técnicas, porque elas trazem explicações. Só que a constelação, ela é mais sutil, ela vai no campo. A psicogenealogia não. A psicogenealogia ela te tira do ponto cego. Ela mostra até o que você não quer ver. Por quê? Porque é dado. É ligação de dado. É histórico. É a sua história. É aquilo que você viveu na sua vida. É aquilo que quem veio antes de você viveu na sua vida. É a mala que você trouxe para essa viagem. E não pode ser ignorada, porque você está carregando. Então, hoje, a gente falou da psicogenealogia. E vai ficar essa live aqui. Então, assista. Depois, se você chegou agora, assista, porque é um conhecimento riquíssimo. É uma técnica, é uma prática riquíssima que pode mudar a sua vida. E quando eu falei para vocês que eu vendo transformação, eu faço transformação, eu trabalho com transformação, eu não vendo técnica mais, nem sessão avulsa, porque eu acredito naquilo que eu faço. Acima de tudo e além de tudo. Eu acho que quando um ser humano me procura e fala assim, eu preciso olhar para aquilo que eu
preciso mudar na minha vida. Eu preciso acolher aquilo que se repete tanto. Eu tenho que dar isso para ela. E ela só vai mudar através da transformação dela, que é uma nova consciência, uma expansão de consciência, ou dar consciência para aquilo que ela nem pensava sobre. Então isso é muito importante. Reflita, leve para sua vida, observe os movimentos, observe o que isso traz para você, observe o que isso faz, o que faz sentido na sua vida, o porquê que está acontecendo essas situações. Tem situações que se repetem muito. Vou dar um exemplo. Minha avó foi viúva, minha tia mais velha é viúva, aí pula uma, minha mãe ficou viúva, minha outra tia ficou viúva, minha outra tia ficou viúva. Mulheres que ficam viúvas e não casam de novo. E eu fui olhar para isso e achei a explicação. Então, assim, sempre vai ter explicação de tudo, até do nome. Lembra, antes que você nascesse, eu já te chamei pelo nome. Então, quando você falar, eu não gosto do meu nome, vou mudar o meu nome, repensa. Ou vem para uma sessão de psicogenealogia comigo, que você vai repensar total isso. Eu sou apaixonada pelo meu nome. Eu amo o meu nome. Mas eu sempre gostei do meu nome. E quando eu descobri, quando eu ouvi essa frase no curso, antes que já era uma frase que eu tinha para mim, mas quando eu encontrei no curso, sabe aquela coisa que casa, que fecha, tipo assim, era isso? Foi isso. E foi meu pai que deu meu nome. A minha mãe, inclusive, queria outro, mas meu pai me deu meu nome. Por quê? Porque era com J. Ele era José. E ele nunca foi chamado pelo nome, gente. Ele ganhou um apelido no batismo e foi chamado a vida inteira pelo nome de batismo, pelo qual ele foi batizado. Então, é isso. É sobre entender o nome, entender o legado por trás. O que esse nome traz, o que ele carrega. Qual é o meu legado? Isso a psicogenealogia te dá, essa clareza. Então não tenha medo, mas pense no acolhimento. Eu vim reparar algo na minha árvore, eu vim fazer com que algo se torne mais suave, leve para as próximas gerações. Qual é a contribuição que eu quero para a minha vida? Eu quero me responsabilizar por aquilo que acontece comigo, parar de ser cobradora da vida, parar de ser agiota da vida e ir para a minha vida com leveza, com abundância, sair dessa coisa da falta e ir para a abundância, ou eu quero ficar aqui no vitimismo, na cobrança, na juíza, na que cobra, na que aponta dedo. O que eu quero para mim? Qual é a história que eu carrego da minha família que eu posso reparar agora e auxiliar as próximas gerações e as que vieram antes? Porque todos recebem a cura. Todos aqueles que estão conectados com aquele movimento que eu faço recebem a cura, desde que estejam abertos para isso. Para estar aberto, precisa acreditar? Não, porque não é uma crença, não é uma religião, não é nada sobre isso. É sobre algo que aconteceu com você, ou que acontece com a sua família. É alguma explicação lógica para isso. É alguma consciência que você vai falar, era por isso. E aí muda. E aí muda porque você vai mudar o comportamento. Porque você vai ter a clareza disso que você carrega, que não sabe hoje. Então a psicogenealogia, ela faz isso. Ela vai te dar essa clareza. E aí os movimentos mudam. E quando os movimentos mudam, é só lucro. Aí eu vou só pro ganha-ganha. Porque agora essa live talvez faça você entender por que você faz tantos movimentos para escassez e não sai da escassez. Porque você está no movimento de falta, no débito, e tem várias formas de se colocar nessa posição de falta, de escassez. E você não sabe, você pode estar olhando para um lado enquanto a resposta está do outro. E é isso que eu falo quando eu falo assim, eu vendo transformação. Eu não vendo sessão avulsa, eu vendo transformação. É aí que tá a diferença. Por quê? Porque vai começar a cair ficha. Juscelia, eu entendi.
É os áudios que eu mais recebo pela manhã. Juscelia, eu entendi. Juscelia, agora tudo fez sentido. Agora o que eu faço com isso? Aí eu ajudo. Ó, faz esse movimento, faz esse simbólico, porque o simbólico ancora. O simbólico é importantíssimo. Na psicogenealogia a gente não age com o simbólico, a gente vai além do simbólico, porque a gente vai para dados, fatos, histórias, dados marcantes. Mas o simbólico ajuda a ancorar. E aí que é importante. Um ato simbólico, um movimento simbólico. Como é que eu sei isso? Vem para uma sessão comigo, eu te conto. Antes eu brincava assim, não me segue que eu tô perdida. Meu GPS quebrou. Hoje eu entendo que o meu GPS precisava de ajustes. E hoje eu sei o caminho. Hoje eu aceito que para muitas pessoas eu sou o norte. Para muitas pessoas eu sou o direcionamento. Por isso que eu me coloco como mentora. Eu sou mentora. Eu sempre fui, a minha vida inteira. E hoje eu me posiciono como mentora. Exatamente por isso. Porque eu me especializei em muitas questões. Por isso que para mim é tão amplo quando alguém fala, eu tô na escassez. Aí eu já fiz uma técnica de reprogramação mental para sair da escassez. Aí eu fico. E não saiu, a pessoa fala não. Aí eu falo assim, então vamos ver qual é o movimento que tá te deixando na falta? Que você tá no débito e aí você não sai da escassez mesmo? A pessoa fala, entendi. Entendeu? E aí a transformação vem. Por quê? Porque às vezes tá lá, fez várias reprogramações mentais, eu sou próspero, eu sou abundante, eu sou próspero, eu sou abundante, eu sou capaz. E aí tá lá cobrando da mãe, coitada da mãe. Ai, porque tu não me deu amor? Ai, porque tu não me deu carinho? Ai, porque a culpa é da minha mãe. Gente, quando alguém vem assim, pra mim, com ai, a culpa é da minha mãe, eu sinto eu tenho dois sentimentos. Um de revolta, que daí ativa meu Hulk, porque quer achar culpado e não quer se responsabilizar, e outra que não quer olhar pra si mesma. Não quer olhar. Porque tá olhando pro externo, quer culpar alguém. E aí vai buscar o terapeuta para buscar um apoiador pra causa. E aí, às vezes acha. Sabe o que é pior? Às vezes acha. Às vezes acha. Eu fico passada quando alguém vem e fala, sério, eu não gosto de constelação. Porque assim, eu fiz uma constelação e eu não consigo tirar os meus projetos do papel. E aí eu fui fazer uma constelação e a consteladora disse que a culpa era do meu pai, porque meu pai foi ausente, a culpa foi do meu pai. Gente, eu dou aquela respirada funda, porque isso ativa o meu Hulk. A pessoa vai pro profissional e o profissional faz essa cagada. E aí, que bom que vem pra mim, porque eu falo, olha, vamos olhar pra sua árvore, vamos fazer um movimento de psicogenealogia primeiro? Para depois a gente reparar com a constelação? Vamos. Aí vai lá na árvore, aí olha. O bisavô teve 500 empresas, quebrou 500 vezes. Aí qual é o programa que vem agora, nessa geração para mim? Não vou abrir empresa. Eu vou quebrar? Meu bisavô quebrou? Não é seguro abrir empresa. Meu bisavô quebrou? Eu não vou dar certo, ele não deu? Eu tenho que ser leal a ele que não deu certo? Então eu não tiro nenhum projeto do papel. Tá entendendo que é mais profundo do que só dizer a culpa é do teu pai que foi ausente? Mas o meu pai foi ausente mesmo. Ok, cara pálida, mas ele não é o culpado é você que tá carregando um programa que não descobriu ainda. Que não olhou pra psicogenealogia, que não fez todo o caminho que tem que fazer. Porque é um caminho, não é vamos fazer uma sessão que eu destravo a tua vida e tu vive a tua vida feliz, leve e abundante. Lembra do movimento de escassez, que não é só o movimento de escassez, que não é só uma crença limitante, que vai além disso? Os movimentos que eu faço na minha vida, as ações que eu tomo na minha vida, às vezes reverberam com mais força do que a ausência de um pai. Não tô dizendo que isso não acontece, isso acontece. Só que não adianta só eu culpar o pai. Porque daí o que eu vou fazer? A minha cliente vai olhar para aquilo e vai dizer, a culpa é do meu pai, então não vou fazer mais nada porque a culpa é do meu pai. Eu já tenho quem culpar. E não é sobre isso.
É sobre assumir responsabilidade que te cabe e ir pra vida. Fazer o que ele não fez por você. Ah, mas ele foi ausente. Ok, a gente tem como mudar isso? Não. Então vamos fazer o que dá pra fazer agora? E vamos, ó, com força pra vida? Só que quando eu falo isso, às vezes as pessoas se assustam. Ah, mas aí com força pra vida? E aí o meu pai, que foi ausente? Deixa o teu pai lá. Vamos pra vida. Vamos fazer o que ele não fez por você. Você pode. Desde que você assuma a responsabilidade. E aí, quando a gente pega e mostra lá, na psicogenealogia, as respostas, eu não tenho quem culpar mais. Eu tenho que abraçar aquilo e ir pra minha vida. Eu tenho que abraçar aquilo, resignificar e ir pra minha vida. E é aí que entra a minha frase. Vamos transformar a sua dor em força. Você pode. A decisão é sua, tá na sua mão. A chave tá na sua mão. Falta só você assumir a responsabilidade. E, gente, assumir responsabilidade dói. Por quê? Porque eu tenho que crescer. Eu tenho que dizer assim, ó, ai, agora eu não quero mais que tu seja punido, tá, pai? Porque eu já sei que a culpa não foi tua, da sua ausência. A responsabilidade é minha agora. Tá vendo? Assumir responsabilidade dói. Mas te movimenta. Faz tu sair desse marasmo que você vive. Faz você sair dessa vida que é contagem de moedas. Que muita gente vive hoje. Aí bota a culpa na crise, bota a culpa nisso, bota a culpa naquilo. Mas tem um mundo de oportunidades e possibilidades que podem ser vividas, vistas e feitas. Porque é sentir e agir. É pensar, sentir e agir. Esse movimento é fantástico. Pensar, sentir e agir. Então, quando eu entro para esse caminho da psicogenealogia, descubro onde está a chave, onde está o ponto e viro ela, o carro liga e vai. Aí é só comigo. É assumir responsabilidade, acolher, fazer a reparação, acolher e ir para a vida. Não tem outro caminho. Só que aí entra aquela questão de que, mas comigo não vai dar certo. Mas não vai dar. Não vai dar se você não assumir a sua responsabilidade. Aí, se você quiser ficar nessa aí, que você vive, tranquilo, de boa. Agora, se você quer saber o ponto X e ir pra vida de uma vez, sem vitimismo, aí a psicogenealogia pode te ajudar. Então, a gente já tem a resposta. Basta a gente querer. E aí, quando alguém fala assim pra mim, mas tá acontecendo os movimentos dos grupos terapêuticos? Tá. E aí, lá nos grupos terapêuticos, tu usa a psicogenealogia? Uso. Uso as ferramentas que eu tenho. Psicogenealogia, neurociência, constelação, reprogramação mental, tudo isso a gente faz. Tudo isso nos grupos terapêuticos. Mas, Juscelia, eu vou ter a minha análise da psicogenealogia? Não. Eu uso a ferramenta para potencializar o atendimento. Aí eu uso no modo geral. Se você quer algo individual, aí me chama no privado, me chama no direct, que a gente resolve e conversa. Mas nos grupos terapêuticos, eles servem para vocês ver tudo isso que eu falei aqui nessa live na prática, por R$ 97,00. Por R$ 97,00 você vai levar constelação, ferramentas da psicogenealogia, não a análise, não a sua análise, é outra coisa. Mas eu uso tudo. Movimento sistêmico, tudo que eu faço para acelerar, vocês não têm noção. Vocês vão ter a hora que vocês entrar no grupo. Sabe o que falta? Coragem de sair do vitimismo. Sabe o que falta? Coragem para assumir a responsabilidade. Sabe o que falta? Coragem para sair dessa escassez. Para sair desse movimento de débito, de cobrança, de punição. Eu quero que sejam punidos, eu quero que paguem pelo que me fizeram, eu ainda quero continuar nessa dor. Aí continua aí. Não, eu quero a virada de chave. Então vem para os grupos terapêuticos. Começa. Eu sei que hoje, muitas vezes, né, a consulta clínica comigo é R$350, às vezes é pesado no momento, mas tem a oportunidade dos grupos. Tem o meu mini curso que você pode fazer, que eu não lembro se é 24 ou 27.
Super barato. Começa, faz alguma coisa. A live é gratuita, tá aqui. Interage, manda pergunta, tem a caixinha de perguntas. É um tempo que eu dou para vocês de graça. Aproveita. Mas o grupo terapêutico é a virada de chave. Começa, é o primeiro passo. Se eu quero me libertar de alguma coisa, é o grupo terapêutico. É onde começa. É o primeiro passo. É o primeiro passo. E não tem escapatória. A vida ela vai afunilando e vai te chacoalhando. Uma hora ou outra, você vai ter que olhar para isso. Você vai ter que fazer esse movimento. Ou a não ser que você acha que tá tudo bem viver a vida que você vive, contando moeda, enfim, com todas as dificuldades que você tem, que eu não sei qual é, vivendo relacionamentos tóxicos, abusivos, amizades onde a sua utilidade é mais valorizada do que quem você é, vivendo esse peso de manter um personagem, aí segue o baile. Eu não posso fazer nada por você. Agora, se você quer viver a sua potência, viver a sua essência, passa para cá, atravessa o portal. Faz os grupos sistêmicos, que tem os grupos terapêuticos, para isso tem várias oportunidades. Caixinha de perguntas, grupos terapêuticos, várias oportunidades. Mentoria, se você quer algo individualizado, tem isso. E se você quer começar, quer conhecer meu trabalho, o grupo terapêutico tá aí para isso. Eu tenho um grupo terapêutico que tá com 3 pessoas. 3 pessoas, é quase individual. Aproveita a oportunidade, não perde. E até quinta que vem.